E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Pessoal, a nossa aula de hoje é lei de Hooke, força elástica. Vamos fazer uma análise na lei de Hooke, beleza? Então bora lá pro quadro. Pessoal, aqui eu tenho uma mola, essa primeira parte aqui. Todas as três é a mesma mola, tá bom? Vai entender por quê. Então essa mola está acoplada aqui numa parede, está fixa numa parede. E essa mola está no seu estado natural aqui, ó, estado natural da mola, ou seja, ela não está nem comprimida e nem esticada, elongada. Beleza, então tá aí a mola no seu estado natural. O que eu faço? Eu venho aqui, cara, e exerço uma força nessa mola e aqui eu estico ela, ó. Exerço uma força F. E aí eu acabo esticando essa mola. Ou seja, eu deformei essa mola. Então a minha deformação da mola, ela está aqui, ó. Aqui eu vou chamar o seguinte. Vou chamar este ponto aqui de ponto de equilíbrio da mola, que é o seu estado natural. Beleza? Vai ter uma referência. Então nesse caso aqui, o que eu tenho? Eu tenho aqui, ó, essa parte aqui, ó, toda é o que? É a deformação da nossa mola. Então tá aqui a deformação da mola. A mola tinha qual comprimento inicial? Ela tinha um comprimento inicial que era este comprimento aqui, ó. Esse é o comprimento chamado de L inicial, L0. Esse é o comprimento inicial da mola. E o que aconteceu? Ela aumentou seu comprimento, ou seja, ela tem agora este comprimento aqui agora, ó, até chegar neste ponto aqui, ó. E agora ela tem um comprimento o quê? Um comprimento final, que eu vou chamar de L. Ou seja, o que é esse pedaço aqui que eu coloquei aqui? Esse pedacinho que eu coloquei aqui é o quê? É a deformação X da mola. Ou seja, é o tanto que ela esticou menos o tanto que ela tinha, ou tanto o comprimento inicial dela menos o comprimento final. Você pode colocar em módulo para não ficar uma coisa negativa, beleza? Então, nesse caso aqui, o X é o comprimento final menos o comprimento inicial. Pode ser em módulo para esse X não ficar negativo, beleza? Então, esse aqui é a nossa deformação da mola. Olha que interessante. Quando eu puxei a mola com essa força F aqui, o que aconteceu? Ela deformou. Só que quando você puxa uma mola, não sei se você já percebeu isso, parece que a mola tenta voltar ao seu estado natural. Tenta voltar, te puxa, né? Você está puxando a mola tenta te puxar de volta. O que é isso, galera? Isso é uma força que nós chamamos de força de restauração, ou a nossa força elástica que a mola faz para poder voltar. Então, essa força elástica é aqui, ó, ela tenta voltar ao seu estado natural. Nós chamamos isso aqui de força elástica, vou chamar de FEL, nossa força aí elástica, ou força de restauração. Vamos colocar aqui que eu puxei com a força F e aí a mola quis voltar, ou seja, com a força elástica da mola. Aqui eu parei, certo? Puxei e parei. E aí eu sinto que a mola tenta o quê? Voltar ao seu estado natural. Beleza? Tá, então beleza. Vamos colocar aqui o seguinte. No nosso próximo caso aqui, o que eu fiz? Eu empurrei a mola, ou seja, eu comprimi ela. Então, aqui nesse caso, nesse ponto aqui, eu fiz aqui uma compressão na mola aqui, ó. Chamar de compressão, uma força também F. Então essa força F que eu comprimi a mola, por exemplo, aqui, vamos lembrar aqui, ó. Aqui é o nosso estado de equilíbrio, ó, da nossa mola. Tá vendo aqui, ó? Este daqui, vamos colocar aqui, este é o ponto de equilíbrio O, e este daqui é o ponto de equilíbrio O, e o ponto de equilíbrio O, olha lá, certo? Estiquei a mola no primeiro ponto ali, né? Nessa segunda figura aqui, e aqui eu comprimi. Quando eu comprimo a mola faz a mesma coisa. O que ela faz? Ela tenta voltar ao seu estado natural. Então, ela exerce uma força de
restauração, que nós chamamos de força elástica. Você percebeu um negócio? Olha que interessante. Puxei a mola nesse primeiro momento aqui, ó. O que aconteceu? A mola aponta a força elástica para onde? Para o ponto de equilíbrio. Ela tenta voltar para o seu ponto de equilíbrio. Aqui eu empurrei a mola, tá vendo? Aqui, ó. Eu empurrei a mola. Quando eu empurrei a mola para comprimir a mola, o que acontece? A mola aponta a força elástica para onde? Para o seu ponto de equilíbrio, que ela tenta restaurar essa mola. Beleza? Sempre para o seu ponto o quê? De equilíbrio. Agora vamos fazer o seguinte. O que acontece aqui? Quando eu estico a mola e quando eu comprimo a mola, eu deformo a mola. Então, nesse caso aqui, a deformação da minha mola, neste caso aqui, é esse aqui, ó. É esta aqui, a minha deformação X. Beleza? Vamos supor que é o mesmo X lá que eu deformei, eu comprimi e eu estiquei. Não tem problema, tá bom? Bom, para eu deformar a mola, eu preciso exercer uma força, certo? Aí o que acontece? Essa força, galera, ela é diretamente proporcional à deformação da mola. Essa força que eu estou aplicando. E nesse ponto aqui, lembra que eu falei? Nesse ponto aqui e nesse ponto aqui, onde eu apliquei a força e surgiu a força elástica, eu apliquei e parei. Nesse caso, quando eu aplico e paro, estou na primeira lei de Newton, ou seja, essa força que eu apliquei é igual à força elástica, que como eu parei, inércia de repouso, então aqui a força F é igual, nestes dois casos aqui, à força elástica. Então aqui a força F é igual à força elástica, ou seja, o que acontece? A minha força que eu aplico aqui é a força elástica, ou seja, a força elástica ela é diretamente proporcional à deformação da mola. Como na matemática, na física, em qualquer área das ciências, a gente não pode usar sinal de proporção para fazer o cálculo, o que acontece? Eu transformo esse sinal de proporção em um sinal de igual. E aí, o que acontece? Esse sinal de igual, eu coloco uma constante do outro lado. E ele chamou lá o Hooke de constante K. Aí vai ficar K vezes o X, que já está aqui, e a minha força elástica. Ou seja, a nossa fórmula vai ficar como força elástica é igual a K vezes X. Tá aí, essa é a equação da lei de Hooke. Cara, o que acontece aqui? Vamos fazer uma outra análise aqui também. Quanto mais eu puxo, mais eu deformo. Mas quanto mais eu deformo, mais força eu preciso para deformar, certo? Por quê? Vai depender dessa constante elástica. Essa constante elástica, vamos colocar o nome dela aqui para ficar fácil de entender. Então isso aqui chama constante elástica, ou melhor falando, rigidez da mola. O que significa essa constante elástica ou essa rigidez da mola? Depende do que? Da dureza da mola. Você tem molas mais macias, que é fácil de você comprimir, tipo a mola da caneta que você faz assim, é uma mola macia. E você tem molas com rigidez muito grande, constante muito grande, de valores muito grandes. Que, por exemplo, são molas de suspensão de carro, que você tenta comprimir com a mão, você não consegue, cara. Não consegue. Tá? Então são molas que extremamente duras. Então, vamos colocar aqui então, se o K for extremamente alto o seu valor, você tem uma mola, vou colocar entre aspas aqui, tá? Uma mola o quê? Uma mola dura. Se o K for um K baixo, certo? Com valor baixo, você tem uma mola o quê? Uma mola macia, uma mola mole. Então, uma mola macia. Isso que significa esse K, que é essa constante elástica, essa rigidez da mola. Então, por exemplo, quando você tem uma mola macia, você precisa de pouca força para poder deformar ela. Quando você tem uma mola muito dura, muito rígida, você precisa de muita força para poder o quê? Para deformar ela. Por isso que a força aqui também, tanto a força elástica como a força, elas são diretamente proporcionais ao quê? À constante elástica da mola.
Então, galera, espero que vocês tenham gostado da aula. Uma aula bacana aí de Lady Hook, constante elástica. E espero vocês na próxima aula. Não esqueça de dar o joinha, se inscrever no canal. E até a próxima, galera. Valeu!